Seu Ferreira vivia numa pequena cidade no interior de Goiás, daquelas em que todo mundo se conhece pelo nome e o tempo parece andar bem devagar. Ele era um homem de bom coração, sempre disposto a ajudar quem precisasse. Ganhava a vida fazendo ferraduras para cavalos, trabalho duro, mas honesto, que ele aprendera ainda jovem com o pai. O som do martelo batendo no ferro quente fazia parte da rotina da cidade. Apesar de suas muitas qualidades, Antônio tinha um defeito que todos conheciam. Ele não resistia ao vício da cachaça. Depois do trabalho, era comum vê-lo sentado na porta de um boteco, com o olhar cansado e o copo sempre cheio. Nunca foi homem de confusão, mas a bebida, aos poucos, parecia roubar-lhe o brilho da vida. Certa noite, quando voltava para casa pela estrada de terra, Antônio encontrou um estranho. O homem surgiu quase do nada, parado à beira do caminho, vestindo o chapéu escuro que escondia o rosto. A voz daquele homem era bem calma, porém bem estranha. Ele ofereceu ao Antônio uma cachaça especial, dizendo que era diferente de todas as outras, feita para esquecer dores antigas e trazer paz ao coração. Antônio Ferreira, o Ferreirinha, hesitou por um instante, mas o vício falou mais alto. Ele aceitou a garrafa e tomou um gole ali mesmo. O sabor era forte e ao mesmo tempo doce, como se queimasse e confortasse por dentro. O estranho homem sorriu de um jeito difícil de explicar e seguiu seu caminho, desaparecendo na escuridão da noite. Nos dias seguintes, Antônio passou a beber daquela cachaça, sempre que podia. Ficava cada vez mais quieto, distante, como se ouvisse algo que ninguém mais ouvia. Até que numa manhã, a cidade acordou com a notícia. Ferreirinha havia desaparecido. A oficina estava fechada, os cavalos sem ferraduras, e ninguém encontrou sinal algum de luta ou despedida. Alguns diziam que ele foi embora para começar uma nova vida. Outros juravam que, em noites silenciosas, ainda dava para ouvir o som de um martelo batendo em ferro, vindo lá daquela estrada. E havia quem acreditasse que a cachaça especial não era desse mundo, e que Antônio pagou um preço alto demais por não resistir a ela. Desde então, ninguém mais aceitou bebida de estranho naquela estrada. Agora nós vamos ouvir, em detalhes, a história de Antônio Ferreira. Dizem que numa pequena cidade do interior de Goiás, quando a noite cai pesada e o vento atravessa o cerrado, assobiando nomes antigos, é melhor não aceitar nada de estranho, principalmente bebida. Essa história começou com Antônio Ferreira, homem simples, conhecido na cidade por gostar de prosa e de uma boa cachaça. Trabalhador, pai de família, nunca foi de sumir sem dar notícia, até a noite em que voltou diferente. Antônio contou que, voltando para casa, depois de um dia de serviço, resolveu cortar caminho por uma estrada velha, perto de um antigo engenho abandonado. No meio do caminho, viu um homem sentado à beira da estrada. O homem estava com o chapéu baixo, roupa antiga, segurando uma garrafa de cachaça. Sem desconfiar, Antônio parou. O estranho então ofereceu um gole. "É da boa", disse o homem, com uma voz funda demais. Antônio bebeu. Na mesma hora, sentiu o corpo gelar, como se algo tivesse passado por dentro dele. E aquele homem que estava diante do Antônio sorriu e simplesmente sumiu. Sumiu como fumaça no escuro. Depois daquela noite, Antônio nunca mais foi o mesmo. Ele começou a acordar gritando,
dizendo ouvir passos dentro da casa. Falava sozinho e respondia a alguém que chamava o nome dele, mas que ele não conseguia ver. Às vezes ficava horas olhando para o nada, murmurando que tinha bebido o que não devia. A família levou Antônio a benzedeiras, padres, médicos. Nada adiantou. Ele dizia que o espírito estava cobrando algo, que a cachaça não era bebida, e sim um convite. Na última vez que foi visto, Antônio saiu de casa antes do amanhecer, dizendo apenas: "Ele veio me buscar." Desde então, nunca mais voltou. A família procurou por Antônio em Goiás inteira, rios, matas, estradas. Percorreram fazendas abandonadas. O caso se espalhou. Pessoas ajudaram na busca em outras cidades, depois em outros estados. Cartazes foram colocados pelo Brasil, mas nenhuma pista, nenhum corpo, nenhum sinal. Alguns dizem que, em noites silenciosas, perto do velho engenho, ainda é possível ver um homem parado à beira da estrada, segurando uma garrafa. Algumas pessoas acreditam que quem aceitar um gole daquela bebida, que é oferecida por aquele homem parado na beira da estrada, na frente daquele engenho abandonado, eles afirmam que quem aceitar um gole, Antônio aparece atrás da pessoa, com os olhos vazios, pedindo para dividir a bebida com ele. E por isso, em Goiás todo mundo sabe: se um estranho oferecer cachaça na estrada, recuse. Pode não ser gente, e pode ser sua última bebida. Em noites silenciosas, ainda dava para ouvir o som de um martelo batendo em ferro, vindo lá daquela estrada. E havia quem acreditasse que a cachaça especial não era desse mundo, e que Antônio pagou um preço alto demais por não resistir a ela. Desde então, ninguém mais aceitou bebida de estranho naquela estrada.